A gente continua falando sobre a posse e as expectativas em relação ao novo governo. Gentilmente nos atende agora o deputado federal Ricardo Barros, do Partido Progressista do Paraná, que foi líder de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Feliz Ano Novo, como vai? Bem-vindo. Bom dia a todos, feliz ano novo para vocês. Nós que agradecemos. Deputado, em linhas gerais para a democracia, o que representou a posse ontem que nós acompanhamos em Brasília? Olha, foi uma consolidação daquilo que já estava previsto. Eu dei entrevistas logo no dia da eleição para vocês mesmos, falando que, lamentavelmente, havíamos perdido a eleição e que teríamos agora novamente o PT governando. O PT já governou o Brasil 14 anos e nós estamos todos aqui trabalhando, os empresários, as empresas, o agronegócio. Então, havia uma grande expectativa de que vai ser um desastre, que as coisas vão mudar. Sim, as coisas vão mudar. Um pensamento liberal é um pensamento liberal, um pensamento social é um pensamento social. Vamos ver como as coisas vão acontecer. Eu estava ouvindo vocês aí discutirem a questão das relações internacionais. A ida do Bolsonaro à Rússia foi uma grande jogada a favor do Brasil, porque sem os fertilizantes nós estaríamos muito mal com o nosso agronegócio. Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito, mas o Brasil esteve presente, é só olhar a nossa balança, muito presente nas relações internacionais com o comércio. E as empatias e antipatias não são muito relevantes nesse momento. Ser amigo nem sempre representa ser bem tratado comercialmente. Deputado, na sequência, a pergunta de Roberto Mota. Mota. Bom dia, deputado. Eu prestei muita atenção ontem no segundo discurso, o discurso da posse, acho que a gente pode chamar assim, E vi ali mensagens contraditórias. Por exemplo, há um trecho em que o discurso diz: vou governar para 200 milhões de brasileiros e não apenas para quem votou em mim. Aí eu me animei. Logo em seguida vem um trecho em que o discurso fala de fake news, de armas e de bombas, reprisando um clichê sem qualquer sentido que foi usado como arma política. Aí mais na frente o discurso falava que poucos no Brasil têm muito, a maioria dos pobres não tem nada, e falou também de uma classe média que se empobrece a cada dia. Aí eu fiquei confuso, porque eu me lembro de um discurso de campanha em que o PT dizia que a classe média no Brasil tinha um padrão de vida muito acima do necessário, inclusive que queria ter uma televisão em cada quarto. Qual é a sua visão sobre esse discurso, deputado? Olha, o presidente Lula é um presidente experiente. Ele não só governou o país 8 anos, como também governou o primeiro governo da Dilma Rousseff de forma como conselheiro. Então, ele sabe exatamente como as coisas vão caminhar. A sentir talvez um pouco de ressentimento ainda, que não é com o presidente Bolsonaro que ele tem que ter ressentimento, é com o judiciário. Aí ele elogia o judiciário, que o prendeu apenas para tirá-lo da eleição, e critica o presidente Bolsonaro, que fez um governo dentro da sua convicção, um pensamento liberal. Eu, quando fui prefeito de Maringá, chamava assim, Administração Liberal de Maringá. Então, as pessoas têm o direito de ter o seu convencimento, tem que ter o direito de ter a sua visão e olhar claramente o que nós devemos ter para o futuro. Mas eu senti assim, um discurso carregado, o discurso da Câmara muito revanchista, o discurso para o público um pouco mais amplo, também olhando para este lado revanchista, um pouco mais amplo. Mas eu acho que as mensagens são contraditórias porque talvez o pensamento esteja contraditório. Ele sabe da missão que tem, que é para com todos os brasileiros, mas ainda ressentido com algumas coisas que aconteceram ao longo do tempo. Eu penso que quem vence, quem
meu pai falava assim, quem manda tem que ter grandeza. Então, olhar para o conjunto e não para os detalhes do que aconteceu. Agir para o todo e não para aqueles que eventualmente possam representar risco no futuro. A sociedade está atenta, muito atenta. Este momento político do Brasil é diferente de todos os outros, porque o eleitor está olhando para os seus eleitos, o eleitor está vigiando os passos dos seus eleitos. E isso, então, esta contradição entre discurso de campanha e prática de governo não passará em branco. Amanda Klein. Deputado, bom dia, feliz ano novo. Eu queria aproveitar sua vasta experiência no Legislativo para tentar refletirmos juntos aqui sobre como será a vida de Lula no Congresso, principalmente na Câmara, que é a sua grande área de atuação. A gente sabe que haverá uma oposição dura, afinal de contas tem uma bancada aí do PL de 99 deputados, representa 1/5 da Câmara. Agora, quão dura será essa oposição? Os cargos até agora entregues na esplanada ministerial, esse rateio do primeiro escalão, é suficiente para garantir uma maioria confortável a Lula? Quantos votos isso deu a Lula? Como ficou dividida essa conjuntura, essa conta, essa matemática aí da Câmara? Bem, eu quero de dizer que nem os partidos que têm hoje 3 ministérios entregarão todos os votos e nem os partidos que foram oposição ou que não apoiaram Bolsonaro ou Lula vão entregar todos os votos. Os partidos estão divididos hoje em Sul e Nordeste. O Brasil, há muitos anos, termina a apuração com azul do meio para baixo, vermelho do meio para cima. E assim será o comportamento das bancadas. Como eu acabei de falar, Amanda, o que existe é uma vigília do eleitor. Os partidos não podem se reunir lá em Brasília e decidir, agora nós vamos ser governo, porque o eleitor está muito atento. O eleitor está conferindo a conduta do seu eleito. E ninguém vai fazer um suicídio político para poder tomar uma condição mais confortável de atuação em Brasília. Então, a missão principal do presidente eleito Lula, presidente agora já empossado, é pacificar o país. Eu tenho dito isso desde o início. Ele precisa pacificar o país, porque se não houver a pacificação, né, a neutralização desses radicalismos, isso vai se refletir lá na Câmara e no Senado, porque o eleitor estará pressionando o seu representante a manter a posição de oposição ou de apoio. Então, se ele não pacifica o país, não terá vida fácil no Congresso Nacional, porque não é uma questão partidária. Ele tem uma boa base, mas nem todos do União Brasil vão votar com ele, nem todos do PSD vão votar com ele, porque a base não permite que assim se faça. E alguns dos nossos progressistas, por exemplo, vão votar com o governo e, aliás, já apoiaram Lula durante a campanha. Dos nossos 47, 48, agora teremos 12 que já são governo. Então, nem quem é governo vai entregar tudo e nem quem é oposição vai segurar tudo. Essa base nós vamos ter que testá-la no painel algumas vezes para entender claramente como votam cada um desses parlamentares. Não é uma equação como todas as outras que aconteceram anteriormente. E eu fui líder ou vice-líder ou ministro de todos os governos anteriores. A minha capacidade ou minha habilidade a fazer articulação política, eu posso assegurar para você, muitos deputados vão continuar atentos à sua base, né? Não vão se divorciar do seu eleitorado por uma posição em Brasília. Então, nós temos um momento diferente, onde a rede social passou a fazer parte da vida política do parlamentar. E esta ação, né, de vigilância do eleitor vai fazer diferença na hora do voto lá em Brasília. Deputado, para encerrar, o senhor será secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná pela segunda vez a partir deste ano, a convite do governador Ratinho Júnior. Como deve funcionar essa aliança? Como foi o convite? Como devem ser as atividades? Nós apoiamos o governo desde o início, né? Uma missão muito difícil. Eu já fui secretário, criei o programa Paraná Competitivo, que até hoje é um programa que atrai muitas empresas para o Paraná, mas eu recebo a missão no momento em que o governo está muito bem sucedido. O governador Ratinho
somos a quarta economia do país, passamos o Rio Grande do Sul, temos o menor índice de desemprego dos últimos 20 anos, temos uma posição muito, vamos dizer, destacada no desenvolvimento econômico, do agronegócio, que aqui é muito forte, né? Então, você pegar uma missão quando a tarefa está muito bem gerida, é difícil, porque tem que se fazer melhor, né? Mas o governador Ratinho terá certamente capacidade de colocar essa nova equipe sob o seu comando, produzir um segundo governo melhor do que o primeiro, conseguiu estar em primeiro lugar no IDEB, Índice de Educação Básica do Brasil, recebeu em 7º lugar, entregou em primeiro lugar. Então, nós o apoiamos desde o início nessa campanha e vamos participar do seu governo, sob a sua orientação, e eu tenho certeza que o bom relacionamento que temos em Brasília, inclusive com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que será a minha parte de relação em Brasília, vai nos permitir fazer um grande trabalho de atração de investimentos no Brasil. Tem desafios? Tem. O pedágio, por exemplo, que é uma coisa que estava pronta, com 42 bilhões de investimentos previstos no Paraná, agora tem uma tentativa de fazer um pedágio só de manutenção que o Partido dos Trabalhadores está propondo. E perder os 42 bilhões de investimento. Não é uma boa ideia. Mas isso nós discutiremos, porque agora vem também um pouco da disputa política, das ideias novas, e a gente quer continuar com o Paraná com um estado crescente na economia e na qualidade de vida da nossa gente. Perfeito. Deputado Ricardo Barros, obrigado mais uma vez, boa sorte, um bom ano, até a próxima. Obrigado.